Bem-vindos a mais um episódio do NKNcast. Eu sou a Márcia Martins, assistente jurídica do escritório Nakane Bergamasco, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e trabalho. Qual que é o papel das empresas na saúde mental dos trabalhadores? Mas antes de falar, quem é a nossa convidada, quem nós convidamos para hoje, eu quero que você deixe um curtir aqui no nosso vídeo e compartilhe. Hoje, para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a doutora Juliana Ferrari. A doutora Juliana Ferrari, ela é professora da graduação, da pós-graduação, palestrante, ela é colunista da Rádio CBN e psicóloga corporativa. Doutora Juliana, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Para a gente é uma honra ter você aqui para falar de um assunto tão importante, que é sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Quanto mais a gente falar e levar isso para as empresas, para as pessoas, o conhecimento, a gente está levando muito em relação às condições que a gente vive nesse mundo tão desafiador. Nós também estamos aqui com a doutora Bruna, que é a gestora do departamento trabalhista aqui da NKN Bergamasco, para também falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, Márcia, é um prazer enorme. Acredito que será muito enriquecedor. Para a gente começar, doutora Juliana, de falar desse assunto tão importante que é a saúde mental dos trabalhadores ali nas empresas, a gente queria começar pelo princípio mesmo, O que é de fato a saúde mental? Quando a gente fala em saúde mental, para o empresário também entender o que é a saúde mental dos trabalhadores, quando a gente fala nesse assunto. Tá. A definição pela Organização Mundial da Saúde, ela fala que saúde mental é o bem-estar do indivíduo quando ele consegue utilizar as suas habilidades, gerenciar o estresse da nossa vida que é cotidiano, consegue gerenciar e consegue ser produtivo, contribuir para a comunidade. Ou seja, saúde mental não é ausência de doença. Não precisa ter um diagnóstico para você falar assim, você tem saúde mental. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida. A pandemia houve um aumento de 25% de transtornos mentais, principalmente a depressão e os transtornos de ansiedade. O Brasil é campeão em transtornos de ansiedade e 5º lugar do mundo em transtornos depressivos. Ou seja, o impacto é muito grande sobre isso. O gasto é muito grande. Se a gente for pensar em números de dias trabalhados afastados por transtornos mentais, a gente tem 12 bilhões de dias em um ano que gasta com afastamentos ou diminuição da produtividade, dos resultados por conta da saúde mental, da falta da saúde mental no trabalho. Falando nisso de ansiedade, depressão, que são as maiores causas aí, quais são as outras causas, assim, de saúde mental no ambiente de trabalho, de transtornos psicológicos? Quais são as maiores, assim? Olha, o que causa, as doenças mentais, o excesso de trabalho. O que causa excesso de trabalho. Aí eu pergunto, quem não tem cada vez mais demanda no nosso trabalho, Nossa. Quem não tem, então começa com o excesso de trabalho, com grandes demandas, com liderança, a forma de você liderar impacta na saúde mental, das causas que levam às doenças mentais. E existe uma pesquisa que mostra que 67% das pessoas pedem demissão não pelo seu trabalho em si, nem pela empresa em si, mas pelo seu líder. Então, investir, um ponto importante já, em treinamentos, em desenvolvimento desse líder é extremamente importante, porque tem um impacto direto na saúde mental do trabalhador. Então, assim, falta de papéis claros, falta de uma comunicação, um clima, a gente chama clima organizacional, e uma segurança psicológica importante no ambiente, são fatores que, se não estão adequados, levam a doenças mentais. Além da depressão e de transtornos de ansiedade, existem outros tipos de transtornos que podem acontecer. Então, a pessoa pode ter, por conta, a síndrome de burnout, ela pode ter estresse pós-traumático, que é um transtorno de estresse pós-traumático, uma situação que aconteceu no trabalho, uma situação desafiadora. E entre as áreas que a gente encontra grandes transtornos e burnout, está na área da saúde.
está na área da educação, professores universitários, psicólogos, pessoas que lidam com pessoas, ou seja, a grande maioria, são entre os trabalhos que podem levar a esse estresse que não gerenciado leva a transtornos e leva transtornos como a síndrome de burnout e outros tipos de transtornos mentais, depressão, ansiedade, e pode vir junto, né? Mais de um transtorno. A pessoa pode ter transtorno de ansiedade, mais transtorno depressivo. Burnout, que é uma síndrome, que é um conjunto de fatores, que é um estresse crônico prolongado, ocorrido pelo estresse, começa com uma sobrecarga, que a pessoa com burnout pode ter ter transtornos de ansiedade, depressão, etc. É um começo também. É um começo. Que pode ser agravado e juntar ali vários, ansiedade, depressão. Muitos outros fatores. Então é interessante para o empregador, para aumentar a produtividade, ele investir, por exemplo, num treinamento do gestor, um treinamento do RH ali junto ao chão de fábrica ou ali, para ele aumentar a produtividade, porque ele vai estar investindo na saúde mental dos trabalhadores. Essencial, Bruna. É importantíssimo. Tem uma pesquisa que foi publicada pela Organização Mundial da Saúde agora, recentemente, que $1 que eu invisto em saúde mental no trabalho, você tem um retorno de $4. 4 vezes mais. Porque esse trabalhador, ou esse líder que está cansado, eu falo que o líder, existe liderança, alta liderança, tem uma pressão muito grande, Sim. Então lida com forças externas, questão do mercado, concorrência, o seu negócio lida com as pessoas, o líder intermediário que tem acima e abaixo uma grande quantidade, e os demais trabalhadores. Por quê? Aquela pessoa que investe nesses cuidados, né, com treinamentos, capacitações, com ambiente, com a parte da psicologia organizacional do trabalho, com a saúde do trabalhador, você tem um retorno muito grande em termos financeiros, e em termos da qualidade do seu trabalho. Porque muitas pessoas, um dos maiores prejuízos que tem é o retrabalho. Sim, nossa, demais. E a gente recebe várias reclamações dos empregadores nesse sentido do retrabalho. É muito complicado. É um custo, porque a pessoa não fez, errou o impacto para o cliente, a marca empregadora. Então, vira esse ciclo vicioso. E acaba, muitas vezes, combinando com um grande desafio dessas empresas, principalmente no cenário hoje, porque a gente tem uma concorrência muito grande e se manter saudável, uma empresa se manter saudável, envolve investimento em saúde mental. Antigamente a gente focava, exemplo, né? A gente tinha muito a questão, a área financeira é o que era a área mais importante. A área financeira, ela é importante? Continua? Claro que sim. Depois a gente teve uma grande ascensão do setor de logística com a crise de transportes. O setor de logística, um ponto extremamente importante. Hoje, com a pandemia, o investimento com saúde mental, segurança, se tornou um diferencial das organizações, que a gente não falava sobre isso tanto, né? E hoje se tornou um diferencial. Todas as áreas são importantes, são engrenagens, mas algo que antes as organizações não investiam porque achavam que é custo, treinamento é custo, fazer isso é custo, hoje se tornou essencial. Comprovadamente como um investimento do seu negócio, que antes era custo, hoje se tornou investimento necessário, né? E esse é um ponto essencial a gente falar para as empresas. Muitas estão mudando pela dor. Seja para um processo trabalhista, né, que tem ali nessa cobrança. Custo alto, pela dor, pela perda de talentos, porque é um custo muito alto. Empresas que têm alta rotatividade, é um custo alto, com uma cultura fraca. Os valores não são essenciais. Então, a rotatividade, há muito absenteísmo. Isso é um custo muito alto. Trabalhar com as questões humanas no trabalho, desenvolvendo um ambiente saudável, se tornou fundamental. Que deve ser acordado, deve estar claro
nas reuniões de compliance, deve ser algo extremamente necessário. Não tem como a gente pensar em se manter uma empresa saudável se não investir nesses fatores. Não, é verdade. E o trabalhador ele também precisa sentir parte, né, daquele lugar, né? Então ele precisa ser ouvido realmente, né? Porque eu também sinto essa das empresas que elas precisam de fato ouvir, né, os trabalhadores ali. Quando você falou dessa questão de liderança, a gente tem, né, no direito do trabalho essa questão do poder diretivo do empregador, né? Lógico que ele pode cobrar, o empregador pode cobrar, mas tem que ser de uma forma ali mais clara, né? Não precisa de fato ali ofender o trabalhador. O que você acha dessa questão, assim, Juliana? Com relação à questão até do assédio do moral, né? Isso, da forma como você acha pode que cobrar. Essa tratativa, porque nós escutamos mais aqui na empresa o empregador, né? A gente, por advogar essa questão trabalhista patronal, a gente vê bastante reclamação que hoje em dia, eu acredito que é muito legal o que você está falando, que a gente tem que ser mais polido para conversar, né, com os funcionários, eles têm sido mais polidos. Porém, a gente está vendo uma geração hoje que você não pode falar nada, né? Eu estou vendo que está muito presente essa questão, mas também não de todo mundo, mas tem uma parte fazendo, vamos dizer assim, em português mais claro, um corpo mole. Sim. Então, a gente quer saber como que a gente pode ajudar o empregador nessa questão do poder diretivo dele, como que ele pode alinhar esses pensamentos, o que ele pode fazer. Excelente reflexão e pergunta, né? Hoje eu estive com lideranças de uma grande organização de saúde falando sobre líder pós-pandemia, né? Falei sobre isso e é algo extremamente importante a gente pensar. Porque se a gente pega do modelo anterior de liderança, era muito bom para empregadores você ser líder. Porque você tinha uma característica das pessoas executarem o que você pede. Né? Então você tinha um poder muito grande, um direcionamento muito grande, uma visão mais centralizada, autocrática, que você mandava, as pessoas obedeciam. A característica profissional era muito marcada por medo. Os workaholics era bem visto, né? Hoje em dia não muito, mais. Né? Muito bem visto, necessário. E a gente sabe que isso é algo não saudável, né? Então, essa configuração em que a presença do chefe causava medo, o medo a gente sabe hoje pelos resultados, então acontecia, funcionava. A gente vê modelos tayloristas, fordismo, hoje muitas vezes eles não iam sobreviver. Essas montadoras que tinham um modelo de gestão que a gente aprendia, não sobreviveria porque as pessoas estão diferentes, o cenário está diferente. As relações de trabalho vão mudando, né? Totalmente diferente. Então, o que a gente tem hoje como modelo de liderança, né? Falando, justamente respondendo a sua pergunta. A gente precisa, porque os trabalhadores estão diferentes, para manter talentos. Antigamente a gente vivia aquela, se não quiser tem outros. Só que tá muito difícil, pessoas. Saiu uma pesquisa essa semana que foi divulgada sobre uma nova forma de você ver a configuração de trabalho. Então, assim, hoje saiu uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho, nesse ano, que o tempo de permanência de um trabalhador a uma organização diminuiu. Então, a gente tem um trabalhador com a idade, né, ativa para o trabalho, ele passa entre uma média de 2 a 3 anos numa empresa só. Nossa. Antigamente que era aquela, eu tô 30 anos, pessoas com mais 65 anos, a gente tem uma permanência de 7 anos, 6 a 7 anos. Nossa. Agora, jovens de 18 a 24 anos têm permanência por volta de 6, 7 meses numa organização. Nossa. Ou seja, né, se você não tiver políticas atrativas que envolvem não só a remuneração. Remuneração é importante? Sim. É algo essencial para a sobrevivência. Principalmente no custo de vida que hoje é muito maior. Além da remuneração, o que a gente chama de salário emocional. O que seria o salário emocional ou recompensas não materiais?
Um ambiente que você permita, que possibilite desenvolvimento com treinamentos. Um ambiente que você sinta desenvolvido. Um ambiente que você tem segurança psicológica, que é um termo utilizado hoje, que você se sentir bem para falar, você ser ouvido, né? E o líder, ele tem que tomar muito cuidado como falar. Ser assertivo, ter comunicação assertiva. Isso significa que eu não posso ter nem comunicação agressiva e nem o passivo. Falar da comunicação não violenta, tem um Marshall Rosenberg que ele fala justamente o como falar, porque você vai envolver engajamento e motivação das pessoas. Então, o ambiente, a comunicação, o feedback constante, né? E não é um feedback focado no passado, que você fez errado, no erro, que leva a medo, porque isso não faz a pessoa se desenvolver, mas sim um termo pelo um profissional chamado Marshall Goldschmidt, que ele traz feed forward, que é você focar no futuro, acontecer um problema, identificar, elogiar, reconhecer, sim, e algo que precisa ser melhorado, trabalhar com um plano de ação. Olha, diante disso, o que você precisa fazer? Trabalhar no desenvolvimento das pessoas, porque é custo muito alto que vai pelo ralo. É quando você não percebe, mas manda embora a rotatividade. Treina tudo de novo. Treina, faz rescisão, ainda tem processos em relação a isso, o risco que tem. Você tá num ambiente bom, é um investimento importante, porque você vai ter fidelização dessas pessoas, que geram retorno pela própria empresa. Então, enfim, né? Quando você investe em todos esses leques de benefícios, recompensas não materiais, porque o custo de um funcionário é muito alto. A gente sabe que é um dos maiores impactos na folha de gastos de uma organização, é a folha de pagamento. Se a gente investe na manutenção de pessoas, no clima organizacional, na segurança psicológica, numa cultura forte, no fit cultural. O que é um fit? O que é valores fortes? É quando os valores essenciais da empresa são aceitos e valorizados. Para isso, a gente precisa ter papéis claros, saber que empresa, o que eu valorizo, quais são as prioridades da nossa empresa. E ter entre os valores, a ética, o respeito, não é só questões relacionadas a um ponto importante, mas um dever para se manter economicamente saudável. Isso impacta no valor, no custo, você ser ético. Que antes era algo relacionado a código de ética, algo importante, hoje faz parte. Porque se você não for, o custo com relação a isso é muito grande. O impacto em relação a isso é muito grande. Então, falar sobre questões que a gente via tão difíceis, hoje se tornou algo desafiadoras, mas hoje a gente tem que mudar essa postura. O líder, ele tem que ser algo que as pessoas queiram estar com ele e não ter medo, né? Você não tem que temer, você quer estar, porque essa pessoa se desenvolve, essa pessoa te agrega, você se desenvolve com essa pessoa. Então, esse é um grande diferencial da liderança hoje. Ai, que legal. Juliana, em relação a dos jovens, né, que você falou que fica ali em torno de 6 meses, a gente tem aquele fenômeno, né, que é o fenômeno da demissão silenciosa, que viralizou o ano passado, que é, como que a gente fala, o quiet quitting, né? Isso. Tem alguma relação desse fenômeno com a saúde mental, né, já que a gente está falando desse assunto? Qual que é a relação entre esse É uma fenômeno, relação né? direta. Total, né? É uma relação direta, né? Essa grande renúncia, essa questão das pessoas diminuírem o que elas poderiam fazer mais e diminuir, que tem a ver com a questão do workaholic, ou seja, essa visão, eu preciso ter limites, né? Antigamente você se preocupava, a visão do colaborador é daqui, da porta para dentro. Isso. Né? Essa é uma visão, não quero que você, não me interessa, e quanto mais você fica que é melhor, é sua obrigação. Hoje, pelo próprio aumento do conhecimento que a gente tem, a gente sabe que se a pessoa ficar mais, não necessariamente ela vai fazer melhor. O mais não é necessariamente o melhor. E você ter essa pessoa que fique mais tempo na organização, ai, nossa, quanto mais ficar, melhor, não quer dizer que ela vai produzir mais. Porque
ela pode, porque o nosso cérebro, isso a gente tem uma evolução também da neurociência sobre esses impactos, nosso cérebro cansado ele não produz. Você ficar horas e horas e ficar mais e perder sua vida pessoal, você vai adoecer de uma hora para outra. De uma forma ou outra, isso tem um impacto no trabalho, na produtividade. A gente não consegue ser. O excesso de atividades, eles fazem com que a gente paralisa um tempo, que a gente não consegue. Nossa cabeça não atende isso. E essa pessoa, né, esse movimento, ele vem para justamente falar, opa, peraí, vou fazer o meu necessário. Só que a gente também precisa tomar, ele é o oposto da burnout. Vou fazer menos para não gerar burnout. Isso. Ele também tem que tomar cuidado, porque a gente precisa, trabalho dá trabalho, e a gente tá vivendo nessa cultura que você citou, né, essa geração mimimi que tem pouca resiliência, pouca frustração. Vamos dizer assim. É um conflito que eu encontro quando a gente conversa sobre isso. Eles estão fazendo menos para que não gere o burnout, mas também é muito menos, né, Juliana? Muito menos. Eu acredito que é muito importante esse movimento, é muito importante porque ficávamos muito doentes, né, igual você está explicando, mas o que seria, de onde a gente pode partir para a gente esclarecer para os nossos empregadores? Você já falou para a gente investir nessa questão de projetos, para a gente trabalhar com os gestores, os líderes, o RH, com todos os nossos trabalhadores. Mas o que a gente faz com essa geração que está desse jeito? Olha, a gente está vivendo situações que nem eu estava falando a questão do líder, né? Que hoje o líder é muito desafiador. Ser líder hoje é desafiador. Ser pai é desafiador. Pai e mãe é desafiador. A gente estávamos falando antes, né, no podcast sobre isso. Você ser professor é desafiador hoje. Um ponto importante quando a gente falou de valores e ética, a gente não nasce com eles. São questões que a gente ensina. Então, a gente começa ensinando os pais para os filhos, depois ele vai para a escola, depois ele vai para o mundo corporativo. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa que não teve valores em casa, que não foi poupado por essa geração de medo, de poupar frustrações, de não vivenciar tédio, dessa extrema acesso à tecnologia, essa coisa que tudo deixa o nosso cérebro, tudo imediatismo, né? Isso tem gerado, quando esse jovem vai para o mercado de trabalho, ele tem pouca resiliência para lidar com frustrações. Eu vejo isso na faculdade, dando aula esses 18 anos, né? Como os jovens hoje, universitários e pós-graduandos também, que se preparar para esse momento não é fácil. Muitas vezes nós, professores, pais e o líder, ele tem um papel importante em desenvolver. Então, quando você trabalha numa empresa que tem culturas claras, quando o seu papel está definido e você faz um contrato de trabalho, olha, aqui você está assim, o seu papel é esse, essa é a nossa jornada, o que você precisa, um programa de desenvolvimento em que eles tenham clareza do que você tem que entregar, das suas responsabilidades acordada antes, ela é muito importante. E ao mesmo tempo você desenvolver, trabalhando num plano de ação, incentivo, capacitando, porque não vem pronto. E trabalhando esses valores que não teve lá atrás. É extremamente importante para a gente saber limites, porque tudo, né, de uma forma simples falando, tudo que em excesso e falta são prejudiciais. Então, quando a gente fala do Kyrie Kirin, que a pessoa faz, falta de não fazer nada é ruim, o excesso é ruim. A gente tem que ter clareza do meio termo, né, do bom senso, do seu papel. E aí vem um outro problema. Se a gente pegar os líderes imediatos que assumiram posições de liderança, uma consultoria fez uma pesquisa, mostrou que 89% dos líderes jovens, recentes, que foram colocados nesse cargo de liderança, 89% não receberam treinamentos. Treinar para ser líder. Foi jogado ali. Você tá indo bem? Veja
a região que a gente vive, maior número formada por micro e pequenas empresas. Quem são os líderes dessas organizações? São pessoas que eram bons funcionários, responsáveis, comprometidos, tá lá há muito tempo, se tornou líder, mas ele não tem a competência comportamental que exige, porque ele tem o técnico, ele sabe fazer, mas ele vai, quando ele se torna líder, ele vai lidar com pessoas. O Daniel Goleman, na inteligência emocional, ele fala que quanto maior o cargo de liderança, ele vai precisar cada vez mais da inteligência emocional. Ele fala ainda até uma proporção que você vai exigir do líder 4/5 de inteligência emocional, ou seja, de competências comportamentais, e 1/5 da técnica. Entender a técnica, passar, muito mais fácil. Agora, você tornar a sua equipe que faça, que tenha iniciativa, que seja proativo, que seja engajador, que se motive, é um grande desafio. E muitos não são treinados para esse papel. Nossa, a maioria. Não são treinados. E se a gente pega, por exemplo, o Han Charan no livro Pipeline da Liderança, para você ser um líder, você tem que primeiro ser líder da sua vida, para você comandar pessoas. E para que você possa fazer isso e chegar a esse resultado de se desenvolver, você tem que treinar a maior parte do tempo a equipe. E muitos líderes não têm clareza do seu papel. Olha, já começamos por aí. Não sei o que é papel, o que eu tenho que desempenhar, o que é prioridade do meu papel. E não sabe o que é prioridade. E aí vai gerando toda essa... Nossa, Juliana, muito claro. Eu acredito. Ficou claro? Nossa, demais. Demais. É muito legal a gente partir desse ponto, já tá muito claro por onde os empregadores têm que ir para ter sucesso. Porque a gente ficava assim nessa questão assim, nesses como dois que eu ambientes. posso crescer realmente? Como que aquele funcionário pode crescer na empresa se ele vai fazer o mínimo, né? Então qual que seria o equilíbrio ali? E você esclareceu assim, perfeitamente, né, doutora Bela? É isso mesmo. Ô Juliana, também nós gostaríamos de perguntar para você, né, como que a saúde mental impacta de fato ali na empresa, né? Como que ela impacta ali na empresa, a saúde mental? Em termos assim de desempenho. A saúde mental, quando a gente fala de gerenciar estresse, né? Se a gente pegar o partido da definição de gerenciar estresse, ter saúde mental, lembrando do conceito que a gente viu, estresse a gente vai ter. O que as pessoas fazem numa organização? Elas estão resolvendo problemas. A todo momento resolvendo problemas. Eu tô aqui para resolver problemas. Vocês também aqui dos seus clientes. E eu também, da saúde mental. Eu vou sair daqui e vou gerenciar um conflito de gestores numa organização. Meu papel também como psicóloga é resolver problemas. Todo mundo resolve o problema de alguma forma. Mas que eu possa resolver problemas, eu tenho que ter criatividade. E criatividade, cognição, é uma questão diferenciada. Né? Se a gente pensar na espécie humana, por que a gente sobreviveu e a gente está acima de animais que são tão maiores que a gente, tão mais fortes que a gente, é por conta da nossa capacidade cognitiva, como seres pensantes. Só que para o nosso cérebro ter criatividade para quê? Para resolver problemas. Para ter uma ideia nova, para ter resiliência, para lidar com as mudanças, porque o que gera estresse? Mudanças. Toda hora a gente tá mudando. Nossa, saindo da zona de conforto diariamente. Cadê essa zona que eu nunca encontrei? Porque eu sempre tô, né? A gente nunca encontrou esse momento. Quem faz acontecer não sabe o que é isso. Exato. Aí acontece o seguinte. Se a gente tá para resolver problemas e se a gente não tem uma capacidade cognitiva e o cérebro voltado a esse equilíbrio entre o ser pensante e o emocional que está agindo a todo momento, tiver esse equilíbrio emocional e clareza, ideias novas para solucionar, a gente não consegue. Ou seja, olha o impacto que a saúde mental das pessoas tem para o seu trabalho, totalmente, para resolver, para lidar com clientes que são mais desafiadores, para lidar com mudanças constantes, para suportar pessoas que estão também mais desafiadoras. E lidar com os problemas de casa, além do trabalho. Então, como que a gente pode fazer isso? Ou seja, impacta diretamente na produtividade. Pessoas produtivas têm que ter saúde mental. E saúde mental não é um botão, tenho inteligência. É um processo contínuo.
Por isso que eu tenho que investir constantemente em treinamentos, capacitação, porque não é assim, deu um curso, já tá todo... Não é assim, porque a gente não é robô. Tá ótimo, é verdade. É todos os dias, porque a nossa vida é isso aqui, ó. Não é vida e carreira. A gente coloca no Google, que é carreira de sucesso? É um homem entre 35 e 45 anos, de terno e gravata, subindo uma escadinha com uma maleta. Carreira é isso aqui, ó. Tem momentos que a gente sobe, tem gente que tá parado pra investir, pra buscar, pra refletir, pra planejar. E tem momentos que a gente tem que dar um passo pra trás pra dar outros pra frente. Pra gente lidar com isso na nossa carreira e ter uma carreira de sucesso, a gente precisa estar bem. E a gente precisa isso fazer todos os dias, porque como a nossa vida é isso aqui, todos os dias a gente tem que falar sobre isso, ter estratégias novas pra cuidar, porque a gente não tá bem todos os dias. As pessoas não estão bem todos os dias. Tem momentos bons e tem momentos desafiadores. Por isso, um exemplo de como que a gente pode e deve impactar com a saúde mental das pessoas. Porque, assim, investir em saúde mental nas empresas, só para os empregadores, por que eles devem investir, Juliana, na saúde mental? Primeiro, porque tem um impacto direto com relação à produtividade, a engajamento, para engajar, para você ser proativo, você tem que ter saúde mental. O que é proatividade? É quando você se antecipa aos problemas. Custa caro quando tem problemas para a empresa. E se você consegue ter isso, quando você consegue gerenciar a nossa vida cotidiana, utilizar a nossa habilidade. Isso é saúde mental. Você consegue resolucionar problemas, lidar com pessoas frustradas, lidar com essa frustração, ter ideias, ter diferenciais, motivar. Porque nem todo mundo consegue sozinho. Então a gente precisa ter a todo momento para a gente ter diferenciais competitivos. Se a concorrência está cada vez maior, para ter diferenciais competitivos e vantagem competitiva do meu negócio, eu preciso cuidar da saúde mental para que eles tenham utilização plena do seu potencial. E, Juliana, quais são as medidas ali que podem ser adotadas para a empresa realmente implementar isso, para evitar ali problemas com saúde mental? Quais são as medidas? Várias, né? Então, vamos pegar aqui, quanto mais eu cuidar de forma íntegra as pessoas, melhor. Então, por exemplo, questões financeiras. Isso impacta na saúde mental. Quanto mais, por exemplo, eu auxiliar, não é ganhar mais, porque as pessoas vão gastar mais e vão estar frustradas. Mas ter uma política de orçamento familiar, de gestão financeira, cuidar, isso impacta no resultado. Ter engajamentos sociais da empresa, então confraternização, network, ter momentos de desenvolvimento de equipes, porque lidar com outro é desafiador, gente. Somos diferentes. Ter momentos de investir em treinamentos, em gestão de conflitos, porque somos diferentes, pensamos diferentes, isso vai naturalmente acontecer, para que os conflitos sejam funcionais. O que é funcionais? A gente aprende com a diferença do outro, e não a polarização, desmotivação. Quanto mais eu investir em saúde, então programas de saúde física, por exemplo, por exemplo, tem exemplo de empresas que investem, por exemplo, em academias, programas de saúde, convênios, atendimento psicológico para o trabalhador, cuidar, por exemplo, com programas de pontuação, se ele faz caminhada, se ele se alimenta bem. Tem programas, tem aplicativos para isso. E tem muitas questões que pode fazer parcerias com outras empresas, que eles têm também interesse. Não é investimento, você pode fazer parcerias. Quanto mais a gente fizer parcerias, é uma relação ganha-ganha. Né? Então, cuidar da saúde social, financeira, saúde física, saúde mental dessas pessoas. Você vai cada vez mais ter ações diferenciadas da equipe que você trabalha. Né? Então, tirar esse modelo de tudo é custo. Sim, é um custo. Mas é um custo de investimento. A própria Organização Mundial da Saúde, você investindo, você tem um retorno 4 vezes maior, né, com resultados, para lidar nesse mundo cada vez adverso. Realmente, se a pessoa realmente está bem, ela consegue produzir mais, né? Então isso com certeza vai impactar realmente na geração de resultados para aquela empresa, né? Totalmente.
Doutora Juliana, você tem mais algum recado que você queira deixar para as empresas? Olha, eu quero que esse podcast seja uma reflexão, né? Primeira coisa, a reflexão que eu deixo para cada empregador é: como que tá a minha gestão? Aonde que eu quero chegar? Quais são as minhas prioridades? O que são valores inegociáveis? Porque a partir do momento que eu tenho isso claro, eu vou treinar e investir em equipes. É investimento, né? E eu posso ter uma ação diferenciada. Para a gente sobreviver a esse novo cenário, a gente precisa ter mudanças. Não dá para a gente ter aqueles velhos momentos, velhos modelos como a gente tinha, né? A gente vê quantas empresas que tinha, nossa, tá dando certo, tô assim, e hoje não tá mais. Né? A gente tinha uma Kodak, que é excelência, a gente tinha Starbucks, a gente tinha o próprio Magalu, que estava na pandemia em pouco tempo, desse momento não linear que a gente tá, que estava ascendendo, concorrência, entrega rápida, caíram as ações. Então, ter entendimento que o que a gente aprendeu do passado foi bom, mas repensar hoje é um diferencial competitivo para a gente sobreviver nesse momento. É isso mesmo, desmistificar os velhos dogmas para conseguir, porque o empregador pede sempre essa nova geração, que elas são criativos, eles querem a criatividade dessa nova geração, mas eles também precisam investir nessa questão da saúde mental para que eles tenham por inteiro, nesse pacote que você falou, porque eu entendi como um pacote. Um pacote. Se você trabalhar nesse meio ambiente de trabalho, vendo também a sua questão financeira e sabendo que isso é um investimento, nessa parte igual você disse, contratando, por exemplo, um atendimento psicológico, porque eu falo, o empregador ele contrata o empregado, mas ele também contrata a família do empregado. Totalmente. Porque se é uma mulher trabalhadora e o filho fica doente, acontece alguma coisa, um chefe de família ali que ele contratou e também a família dele não tá bem, então essa proximidade, né, com esse empregador e ajudando do jeito que você esclareceu e deu vários planos de ação pra gente aqui, eu acredito que ele só vai crescer e não vai decair igual, por exemplo, essas empresas que você citou que parou no tempo. É isso mesmo. Né? Para a gente sobreviver, é importante ter mudanças e ações condizentes a esse novo cenário. Doutora Juliana, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Realmente foi muito enriquecedor pra gente, Meu né? Deus, e para as empresas com certeza também vão demais. Nossa, incrível. Eu acredito que os empregadores têm que escutar com muita atenção. Veja esse podcast várias vezes. Várias vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer para você curtir o nosso vídeo e compartilhar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.